na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Aqui à frente, vamos orar, vamos ficar de pé. Vamos orar e passar a palavra para ele. Amém? Boníssimo Deus, nós exaltamos o teu nome. Tu és maravilhoso e nós sabemos, Deus, que só tu tens palavras de vida eterna. Só tu, Deus, nos conduz a uma vida de triunfo e de vitória. Por isso nós te rendemos graças, te damos glórias e aleluias. Te agradecemos, ó Deus, por todos esses anos em que o Senhor bondosamente tem nos dado toda a proteção, todo o livramento de todos os males que existem nesse nosso mundo em que nós vivemos. Nós rendemos graças, exaltamos o teu nome. Tu és bom, Pai, tu és maravilhoso. E nesta hora, quando nós vamos passar a palavra ao teu servo, peço que o Senhor o abençoe, como tens feito, e usa-o com poder para falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que o Senhor quer falar para nós. Antes, porém, Pai, eu quero te pedir uma bênção toda especial para a Maia, minha neta, que está naquele hospital. Deus, tu és poderoso. Muitas vezes a medicina usa todos os seus recursos. E nós, às vezes, colocamos alguma esperança na ciência médica. Mas a nossa esperança plena e total está posta no Senhor. O Senhor é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que o ser humano pode fazer, além daquilo que nós possamos pensar ou imaginar. Por isso eu coloco em tuas mãos, Senhor, a minha bisneta, e abençoa, Senhor, e cura e liberta, segundo a tua vontade e para a tua glória. Abençoa a Kelly, abençoa o Anderson, abençoa toda a nossa família, que temos, ó Deus, buscado a tua face, clamado, suplicado o teu favor, a tua graça. Pai de misericórdia, ouça a nossa oração e atende-nos neste particular. Quero agradecê-lo pela melhora do meu irmão Eli, que está se restaurando também daquele mal que o atingiu. Ó Deus, muito obrigado, tu és bom, tu és maravilhoso. Fica conosco, usa o teu servo e prepara-nos para ouvi-lo em nome de Jesus. Amém. Pastor. Obrigado, pastor Samuel. Boa noite, meus amados. A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias. Vamos começar lá no começo, Gênesis, capítulo 12. Cadê você? Gênesis, capítulo 12. É aqui que tudo começa, meus amados. É aqui que nós somos inseridos nesse grande plano de Deus. Todos acharam, irmãos? Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso de número 3, verso número 4, até o verso número 4.
E depois nós vamos discorrer lá no Novo Testamento. Mas vamos ler, os irmãos acompanhem. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Podemos assentar, meus amados? Antes de trazer aqui o complemento da palavra, queria agradecer a Deus pela vida de William, que me intimou. Você vai viajar segunda, então, ou quinta ou domingo, você tem que ir lá. E Deus é bom, William, te ama, me ama mais ainda, porque eu tenho que levar a garrafinha para casa, né? Ele sequestrou minha garrafinha desde o dia que nós estivemos aqui da última vez. Ele falou: não, só vou te devolver quando você for lá de novo. É uma bênção, ele é uma bênção. E eu agradeço a Deus pela vida do pastor Samuel, né? Esse homem de Deus, que anda nesse limite aí que Deus lhe concede, né? Cada um tem uma fé, ele tem fé para andar aí a 140, 150. Deus te abençoe, irmã Alice, pela fé também que a irmã tem, essa segurança em Deus. E essa segurança em Deus que é pastor Samuel, irmã Alice, e que eu procuro ter, é a fé de Abraão. É essa fé de Abraão que Deus apareceu a ele. Ele era de uma família idólatra, numa terra idólatra, num mundo mau, mas um dia ele ouve uma voz, Deus se revela a ele: sai e vai para um lugar. É complicado você sair de um lugar de conforto, de estabilidade, de segurança, e ir para um lugar, porque Deus te mandou. Hoje você fala assim: não, mas as escrituras confirmam, Deus confirmou na sua palavra. Abraão não tinha palavra, Abraão teve somente o ouvir de uma voz. E como é bom a gente ouvir e obedecer a voz de Deus. Quem já teve essa experiência, né, e eu me arrepio por lembrar das experiências de ouvir aquela voz que é inconfundível, aquela voz que dá segurança. Essa segurança que o pastor citou no Salmo 27, no Salmo 46, e que está em toda a Bíblia, é a segurança do Deus de Abraão, a segurança do Deus que nos chamou quando nós não éramos povo, quando nós éramos escravos, né, do pecado, e agora somos escravos resgatados, e escravos de orelha furada, porque servimos por amor. Nós não somos mais escravos do mundo, nem do pecado, e não vivemos mais debaixo do medo, como o pastor falou, mas devemos andar debaixo e seguros naquele que te chamou. Todos que estão aqui, que já aceitaram a Cristo, ouviram um dia esse chamado de Deus: venha e seja meu filho, seja meu servo, faça parte da família de Deus. E nós entramos nessa família, e eu queria falar sobre isso. Como entramos nessa família? Entramos por meio da promessa de Deus a Abraão. E pela obediência e fé de uma pessoa, Abraão. Abraão na época ainda. Olha só, a família dele foi abençoada. Seu filho, seus netos, depois seus bisnetos entraram no Egito. Ali, primeiro como família do governador. Depois saíram como escravos. Uma grande multidão, mas a promessa de Deus continuava firme. Não importa se como filhos do governador, sobrinhos do governador do Egito, ou como escravos do faraó, para Deus não importa como ele vai agir. Ele age no impossível, ele age nas condições que o homem não espera, porque se a gente for servir a Deus e fazer as coisas somente quando vai tudo bem, a nossa fé não será fortalecida. Mas são nesses dias de hospital, são nesses dias de vencer uma Covid, são nesses dias de andar segundo a fé do seu coração, é que você é fortalecido. Por que esse mundo está desse jeito? E por que nós, igreja, continuamos insistindo, perseverando?
para que a nossa fé seja aprovada, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus e nos voltarmos mais para Deus. Muitos esperavam no Brasil, talvez esse ano e nos futuros, um período de paz, de tranquilidade, o reino de Deus na terra. Mas não é essa a proposta de Deus para este mundo. Quem lê a palavra de Deus, quem espera cumprir a palavra de Deus, ela vai ver que o destino lá de Apocalipse, meu amado, é só piorando. Até a vinda de Cristo, até o estado glorioso com Deus. Mas até chegar lá, irmãos, é uma peregrinação. Como Abraão peregrinou nessa terra, como a igreja de Cristo nos primeiros anos passou pela fornalha nessa terra, nós, a igreja de hoje, passamos também. Conversava com Karen recentemente sobre a questão da igreja perseguida. O Brasil não vive ainda essa perseguição, mas boa parte da igreja no mundo vive debaixo de perseguição, vive debaixo de choro, de oração, onde a fé de cada cristão é provada diariamente. E nós, no Brasil e em boa parte do mundo ocidental, vivemos essa fé nominal, essa fé de declaração de fé, de autoproclamação. Eu me autoproclamo evangélico, mesmo que você não viva nada do evangelho. Não, eu fui batizado, eu aceitei Jesus, eu frequento uma igreja uma vez por mês, uma vez por ano. Então eu sou o autoproclamado cristão ou o autoproclamado evangélico. Me perdoe a palavra, pastor, mas é um sofrimento para o nosso Brasil. Nós precisamos, irmãos, olhar para Abraão, olhar para esse Deus que tirou Abraão da sua parentela e ele caminhou pela fé e teve experiências com Deus. E eu te desafio, irmão, a você ter as suas experiências com Deus, de caminhada, de fé, de superação. O pastor, nos seus 84 anos, tem a sua vida de fé. Quantos testemunhos ele tem? A irmã Alice, nos seus 62 anos de fé, quantos testemunhos, quantas vitórias, quantas batalhas e vitórias ela enfrentou. Hoje a gente só conta às vezes as vitórias, mas amado, só tem vitória se você tiver batalha. E para você ter vitória, você enfrentou uma batalha. E como estamos enfrentando essa batalha hoje? Por isso eu comecei aqui com Abraão, porque ele é o nosso pai da fé. Esta promessa de Abraão se cumpriu em nós. Nós somos salvos em Cristo, porque Abraão foi obediente, porque essa promessa chegou a Cristo, e a fé em Cristo chegou até nós. Mas para chegar até nós, alguém veio pregar. Hoje a fé em Cristo, para chegar lá em São Gabriel da Cachoeira, lá no Alto Rio Negro, alguém tem que ir para lá pregar. Eu estou indo até para uma aldeia indígena, onde já foi pregado o evangelho há 25 anos atrás, mas hoje os cristãos estão mornos, frios na fé, né? Muitos jovens na aldeia, vamos botar assim, 1/3 da aldeia não foi batizado, 1/3, metade da aldeia não é batizada ainda, então ainda tem muita gente ainda para ouvir, para se converter, para se decidir. E a partir deles, outras famílias, outras pessoas poderem também serão alcançadas. Só que nesse processo, irmãos, foi o que o pastor leu aqui. Eu fico muito atento, eu gosto muito quando a gente chega na igreja. Presta atenção no que o Espírito de Deus faz. A palavra devocional, os hinos, a palavra ao longo do culto. E a palavra, ela é a mesma, né? Falando da nossa segurança e nossa confiança em Deus. Eu reparei também algo aqui interessante. Eu só tenho uma Keren e uma Cássia, né? Késia, só tem Késia? Késia e Keren, né? Eu só tenho a Késia. E lá a minha caçula. Ah, tem as filhas de Jó, né? Só faltou a Gemima. Mas para um pastor, para um servo de Deus colocar os nomes da filha de Jó, tem que estar preparado. Não coloca só porque gosta, não. Porque são filhas de um servo de Deus que vai ser provado. Mas vai vencer as provações com Deus. E cada um de nós que aqui estamos, nós passamos por provações. Cada um de nós aqui é chamado como Abraão. Ele fala conosco, talvez não para sair da parentela, mas para sair de uma situação. Sai de uma zona de conforto, sai de um comodismo, sai da monotonia espiritual e sai, vai.
Sai e faça algo para o teu Deus. Porque quando fazemos para Deus, meu amado, quem é beneficiado somos nós. Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus não fica devendo nada a ninguém. Tudo que fazemos, irmãos, não é porque nós somos bonzinhos, é porque Ele faz em nós. É Ele que opera em nós, tanto querer como efetuar. E todo bem, ou toda dádiva, ou todo favor que nós fazemos para alguém, é porque Deus faz primeiro em nós. Até o amor com que amamos a Ele, é porque Ele nos amou primeiro. E graças a Deus que a maioria aqui, né, foi alcançada por esse amor de Deus. Mas depois de alcançado, como Abraão foi alcançado, a gente precisa sair e obedecer. E esse sair e obedecer, irmãos, não é fácil. É desafio, é renúncia, são provas de fé. Se você ler ali o livro de Gênesis, né, você vai ver como a família de Abraão, por mais rica que fosse, por mais abençoada que fosse, não foi uma caminhada fácil, não foi situações fáceis. Haviam situações de guerra, situações de conquistas, situações com vizinhos, situações com povos ao redor. Foram situações difíceis. E nós hoje não é diferente. A igreja, ela caminha nessa terra como Abraão, chamados por Deus para sair da sua terra, porque não somos dessa terra. Nós somos peregrinos. Nós somos como Abraão, peregrinando por uma terra que não é nossa, mas que o Senhor nos prometeu uma conquista. Só que a nossa conquista, irmãos, ela não vai se concluir nessa terra de forma material e humana. A nossa conquista, ela vai estar no céu. Amém? O Senhor vai te dar uma casa, o Senhor vai te dar uma condição de trabalhar, de sustentar a sua família. Deus vai te abençoar nessa terra, vai. Mas esse não é o nosso alvo principal. O nosso alvo principal não é a Canaã da terra, mas é a Jerusalém celestial. É lá que eu quero morar. Eu não sou TJ não, eu não quero ficar na terra não. Eu não quero reinar na terra, eu quero servir a Deus no céu. Né? E nem quero eu quero reinar com Cristo, não, eu quero que Ele reine sobre mim. Se Ele reinar, porque Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, se Ele reinar sobre mim, se eu puder estar à mesa servindo a Ele, eu já estou satisfeito, irmãos. Só que muitas pessoas querem a glória e a coroa, mas não quer o processo. E o que estamos vivendo hoje na nossa vida, e na nossa fé, e no Brasil, e na fé de uma maneira geral, é o processo. É um processo de crescimento, é um processo de obediência, e não é fácil, irmãos. Tem um homem nas Escrituras chamado Paulo, você conhece muito bem, e ele depois discorreu sobre esse cumprimento da fé de Abraão na vida cristã, na vida dele. E eu convido você, abre lá comigo, livro de Romanos, capítulo 4, quando ele fala sobre a justificação da fé, sobre a aliança da fé com Abraão, na circuncisão, em oposição à lei que veio depois. E Paulo ele diz lá em Romanos capítulo 4, vamos ler do 1 ao 3 primeiro. Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não de diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado como justiça? Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Vamos avançar um pouquinho, verso de número 16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como as que fossem. Nós somos filhos de Abraão pela fé. E essa fé de Abraão, que agora habita em nós por Cristo Jesus, é que nos dá essa segurança. Por quê? Fiel é o que prometeu e é poderoso para cumprir. Essa promessa de Deus sobre nossas vidas não está baseada nas nossas obras humanas, nem no esforço do pastor, nem nas minhas... o pastor vai para o norte, ou o outro vai doar a sua casa para a obra. Não é pelo que fazemos, mas é em quem nós cremos. A nossa fé,
ela está baseada em quem nós cremos, não no que fazemos. E ele continua sobre Abraão no verso 18, o qual, em esperança, creu contra a esperança que seria pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. O pastor falou aqui, né, na oração. Aquele que é poderoso para nos prometer, é poderoso para cumprir. Aquele que é poderoso para o fazer, ele que prometeu a cada um de nós. E que promessa você tem? Promessa da tua família toda na presença do Senhor? Promessa de um ministério abençoado? Promessa da cura de alguém que você está pedindo? Abraão, começamos esse tempo dizendo o quê? Contra a esperança, ele creu. Porque ele já era um homem de 75 anos quando saiu da sua terra. Vai ser pai de uma multidão. Como? Eu não tenho nem filho. O Damasceno, Eliezer, vai ser o meu herdeiro. Depois teve um filho da escrava. Não é da escrava que tu vai ser a herança, vai ser de um filho da Sara. Mas Deus falou isso 25 anos antes. Quem gosta de esperar 25 anos por uma promessa? Não é fácil. Coincidentemente, pastor, eu levei 25 anos para ir para o campo missionário. Bem verdade que a gente já trabalhava com missões, né? O William pegou essa época lá no Ceasa, né? A gente pegando doação em Ceasa, trabalhando com casa de recuperação, fazendo evangelismo lá em Madureira, Cascadura. A gente trabalhou já em presídio, já trabalhei em casa de recuperação, então a gente fazia missões urbanas. Mas há 23 anos atrás, não, hoje 25, né? Mas em 2021 faziam 23 anos. 25 anos, perdoe. Eu tinha, foi em 98, 97, 96, 97. Nós tivemos conhecimento do trabalho indígena, trabalho missionário junto aos ribeirinhos indígenas, lá no Rio Purus. Desejava ir, ajudamos durante alguns anos o pastor que estava fundando ali uma missão para comprar barcos para evangelização nos rios da Amazônia. No começo da missão. Eu acho que eu não falei isso aqui da outra vez que tive, não. E quando nós fomos viajar para uma aldeia Palmari, em 2021, para participar de uma conferência indígena, lá no Amazonas, no Alto Rio Purus, o barco que nos levou, um batalhão, daqui assim, uns 12 metros, era dessa missão que 23 anos antes eu tinha ajudado a iniciar com a oferta. Vai entender um troço desse? 23 anos antes, em Nilópolis, vai lá o pastor Maurício, fundador da missão, pedir ajuda para comprar barcos para evangelizar o Amazonas. Hoje ele tem uns 7, 8 barcos que trabalha lá. E quando eu fui em 2021 evangelizar o Rio Purus, e assim, desde que ele falou do evangelismo no Rio Purus, das aldeias indígenas e ribeirinhos, meu coração ardia. Uns 10 anos depois mandamos missionários lá para o Rio Purus. 15 anos depois eu mandei minha filha para o Rio Purus. 23 anos depois estava eu indo lá para o Rio Purus. Levou 25 anos para Abraão, levou 23 para mim. E esse tempo de espera, a gente vai ficar sentado, olhando para a cara um do outro, a gente vai ficar sentado contando o tempo, ou reclamando, Deus, tu não cumpriu, Deus, tu não faz. É Deus que faz, mas eu tenho que caminhar, eu tenho que me esforçar. O Senhor falou para Josué, esforça-te, tem bom ânimo, vai conquistar a terra. Eu estava lendo um texto hoje muito interessante sobre Paulo. É um esforça-te, tenha coragem, que a gente não gosta às vezes de ouvir. Sabe quando? Abre aí comigo rapidamente, Atos, capítulo, acho que é o 23, Atos 23, 11, deixa eu ver, isso.
Aqui na Revista Corrigida, usa a mesma palavra que Deus falou para Josué, ânimo. Acho que na atualizada fala coragem. Olha só o verso 11. E na noite seguinte, apresentou-se-lhe o Senhor e disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testificasse também em Roma. Aqui é o Senhor se colocando ali do lado de Paulo na prisão. Paulo tinha ido para Jerusalém, se apresentar para a igreja, foi fazer um voto, foi preso, houve aquele tumulto todo, e depois ele ficou preso direto, desde ali de Cesareia até Roma. E ali lá na fortaleza, em Jerusalém, o Senhor estava com ele. Na sua versão, olha aí o que está escrito: apresentou-se o Senhor, ou estava com ele o Senhor. Ou seja, lá em Jerusalém, na fortaleza Antônia, onde Paulo foi preso, o Senhor se colocou lá, ficou ali ao lado dele, e dizendo para ele, sabe o quê? Tem coragem, tenha ânimo, porque assim como você testificou aos gentios, você agora vai testificar perante o imperador em Roma. Mas como que uma nova fé que está começando agora, uma fé que tinha poucos anos, ainda fazendo parte de uma seita judaica, tida como uma seita judaica, dentro do judaísmo, como que vai testemunhar que o seu Deus está vivo e ressuscitou para o imperador, para as cortes romanas? Só tinha um jeito, no tribunal. E Paulo aceitou. E Deus, se depois você vê os capítulos seguintes, Paulo, quando fala para o rei Agripa, né, que ele, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, antes anunciei primeiramente em Damasco, depois Jerusalém, ao gentio. Paulo, ele entendia que desde que ele teve a visão de Cristo ressurreto, mandando ele testemunhar dele, falar dele para os gentios, para os judeus, ele entendia que aquilo ali era a missão dele. Foi fácil a vida de Paulo? Não foi. Você conhece tão bem quanto eu, não foi. Mas ele disse depois perante o rei de Judá, de Israel, Agripa na época: não fui desobediente à visão. Deus te chamou, Deus te deu uma família, Deus te deu um ministério, no seu coração arde um chamado, um propósito. E a pergunta que eu faço para você, em cima disso que Paulo falou ao rei Agripa: temos sido obedientes à visão celestial? Temos sido obedientes ao propósito de Deus para a nossa vida? Você ouviu o seu pastor, seu pai, falando, há 32 anos atrás ele deu posse, ele era presidente do Conselho Nacional das Igrejas em Obras de Restauração, e deu posse lá a um pastor provisório. A um pastor, provisório não, era interino. Às vezes, a gente sabe, está exercendo Se botar um membro para ser o pastor interino lá, ele está exercendo pastoral, ele vai ser o pastor. A nomenclatura é para o homem, perante Deus ele está apacentando, está dirigindo, está servindo. Mas o pastor Gênesis, ele foi o quê? Obediente ao chamado. E está lá sendo fiel até hoje. Brincando pelo fato de ser interino, mas não foi desobediente. Precisou o pastor ir lá de novo, olha, agora vamos oficializar. Nessa noite o Senhor quer oficializar o teu chamado, meu irmão. Nessa noite o Senhor quer te chamar e se coloca do teu lado. Graças a Deus que o Senhor está falando conosco aqui na igreja, amém? Falou com Paulo numa prisão. Mas olha que coisa maravilhosa, que quando o servo é fiel, obediente, ainda em prisões, ainda em sofrimentos, quem se coloca lá para falar diretamente com ele? O Senhor. Jesus se colocou ali com ele. O fundador das Portas Abertas, não sei se os irmãos conhecem sobre Portas Abertas, o fundador da missão Portas Abertas é o missionário André. Ele teve contato com muitos
cristãos presos no regime comunista, presos. Hoje o maior problema é a questão do islamismo, mas alguns anos atrás era o comunismo, que era fechado na China, na Rússia. Ele teve contato com alguns cristãos e ele relata no livro dele o testemunho de um cristão, acho que era a Rússia, que pelo seu testemunho, por pregar, vivia sendo preso. E ele foi colocado de uma forma de punição, num armário ou numa cela que só cabia ele em pé, ele não podia, era 50 centímetros por 50, ele só ficava em pé. Ele não podia se abaixar durante meses. As pernas se atrofiando, ele não podia se abaixar. E cada vez que tiravam ele para tentar fazer ele demover-se da sua fé, negar Jesus, parar de pregar, ele continuava, aproveitava, pregava para o guarda, apanhava, era colocado de novo lá. E isso aí foi repetido várias vezes. E uma vez, quando foram tirar ele, que ele estava muito ferido, muito machucado, quiseram tirar ele de lá do castigo. Não me tire daqui. Ele queria ficar lá dentro do armário. Não era um armário, era uma cela vertical. Queriam tirá-lo lá de dentro. Ele, não me tire daqui, eu quero ficar aqui. Como você está vendo? Está louco? Como é que você quer ficar aqui dentro? Eu quero ficar ali, porque todo dia o Senhor vem para falar comigo. Aquele preso testificava que todo dia ele apanhava, sentia dores, tinha fome, mas vinha o Senhor e ficava ali com ele, num lugar que só cabia um, mas Jesus estava ali com ele. É uma coisa que eu e você não conseguimos entender, mas quem já passou pelo vale da sombra da morte, quem já passou por momentos de grande angústia e tristeza, sabe que nessas horas o Senhor se faz presente de uma forma maravilhosa, de uma forma tremenda. Você pode senti-lo. Alguns até ouvem ele dizendo, eu estou contigo, não te deixarei. E é muito gostoso ouvir a voz do teu Senhor dizendo assim, eu estou contigo, eu vou contigo. Viemos aqui hoje, né? Não por causa da garrafa, William, mas principalmente para orar, né? Porque sei da seriedade do pastor Samuel, da irmã Alice, dos irmãos. E temos uma amizade, né, boa com o William, com essa família. E eu gostaria muito de receber oração. Não que eu duvide daquele que me chamou e da segurança em quem eu estou, que é Cristo. Mas é importante. Domingo passado eu estava apresentando minha neta lá na Igreja Batista de Senador Camará. E lá a igreja também, a gente vai lá de vez em quando, prega de vez em quando, eles também oraram conosco. Eu estou vindo hoje, estou pedindo oração. Domingo eu vou numa outra igreja, vamos estar orando. Pastor, mas por que o senhor duvida que Deus está mandando? Não. Mas a igreja orando, a igreja enviando, a igreja, sabe, cobrindo em oração. Isso aí tem um efeito, irmãos. E eu não me envergonho disso. Paulo mesmo, em todas as cartas dele, Paulo, né? Paulo que os lenços curavam. Paulo que ressuscitava mortos, mas ele pedia em todas as suas cartas, orem por nós. Orem por nós. Para que seja nos dado ousadia ao pregar a palavra. Para que as portas sejam abertas, né? E nós, graças a Deus, as portas lá em Aroá estão abertas. Tenho falado semanalmente com a liderança lá indígena. Mudou o capitão, né? Lá não é cacique, lá é capitão. Mudou o capitão, mas o novo capitão, ele não tem telefone, eu fico falando por terceiros. Aí ele, não, olha, ele já está sabendo, já está esperando, nós já estamos providenciando tudo para chegar, estão contando os dias para nós chegarmos. Então, Deus está preparando, mas nós, como seres humanos, nós precisamos dessa segurança que só Deus dá. E recebemos isso por meio da oração da igreja. O apóstolo Paulo, e aí eu termino a minha preleção, lá no capítulo 27, verso 23, ele diz assim: porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Paulo, depois de prisão,
indo para Roma para ficar preso. Vocês conhecem a história, o barco naufragou, não confiaram na palavra de Paulo, mas sim do capitão. Mas no final da tempestade, Paulo ele podia dizer o quê? Olha, ninguém vai perecer, porque o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, ele tinha certeza de quem ele era, quem era o Deus dele e que ele estava servindo a ele. Que eu e você possamos ter essa mesma segurança. Segurança no Deus que chamou Abraão, chamou Paulo, chama eu e você também. Segurança em meio à caminhada da vida, segurança em deixar família e parentela, segurança em meio a naufrágios e tempestades, segurança de que ninguém vai morrer. Na última vez que estivemos lá, o ano passado, nosso barco, nossa canoa naufragou, fez um buraco e estava afundando. Aí a indígena saiu correndo pelo barco, vamos morrer. A minha esposa, ninguém vai morrer não. A gente está aqui fazendo a obra, ninguém vai morrer não. Aí conseguimos chegar numa ilhazinha assim, e o barco fazendo água, e a gente puxando o barco para a areia, para poder depois botar saco plástico no buraco da canoa. Ninguém, eu falando do senhor da velocidade, e lá... Sabe por que os indígenas gostavam de mim, da minha esposa e da equipe que estava conosco? Eles falavam assim, poxa, vocês não são que nem os outros não, vocês é que nem a gente. Sabe por quê? A gente não usava colete salva-vida. Indígena não anda de colete salva-vida. Agora, branco, missionário, entra no barco cheio de colete. A gente andava para lá, atravessava o rio, o Rio Negro, e olha o nome do lugar, São Gabriel das Cachoeiras. Porque tem muita correnteza, muito forte. O barco... E a gente atravessava todo dia, sem colete. Aí no dia do naufrágio, que a gente foi se perceber, meu Deus, a gente está aqui, cheio de mochila, quase estava atravessando sem colete. Mas Deus guardou, a gente pôde chegar na praia, colocou bolsa plástica no buraco que foi feito, e chegamos até a cidade. Depois eu tive que dar ali R$10 para o seu Jair para comprar Durepox, para ele fechar o buraco com Durepox, para a gente voltar. Voltaram no mesmo barco, aqui não é barco, é canoa. Canoa de tronco mesmo, pessoal, tá? Aquela canoa grande assim, feita com tronco, reforçada com tábua de 30. É por aí, tá? Tem a de alumínio, mas a do seu Jair era de tronco, tá? Então, irmãos, a nossa segurança, a nossa confiança, a nossa fé tem que estar firmada em Deus. Tanto para quem vai lá para São Gabriel da Cachoeira, Alto Rio Negro, quanto quem está aqui servindo a Deus em Rocha Miranda. Porque a igreja está em Rocha Miranda para ser luz do mundo, para ser sal da terra, para testemunhar para a vizinhança, para os vizinhos, para a família. Por que o pastor continua com essa paz? Por que a irmã Alice continua assim firme? Porque ela tem um Deus todo-poderoso. Não é um Deus, ela tem o Deus todo-poderoso. E cada um de nós que aqui estamos, temos esse mesmo Deus todo-poderoso, que chama cada um de nós com um propósito de fazê-lo conhecido, de revelar a sua glória entre as nações, para que se cumpra o que está lá em Abacuque 2,14, e que toda a terra se encherá da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Então, como as águas cobrem o mar, a terra toda ouvirá falar do nosso Deus. Por meio de internet, por meio de missionário que vai para o Rio, por meio de você aqui na Italianos, na Batista Braga, não importa aonde estivermos servindo, precisamos cumprir o chamado de Deus para cada um de nós. Você tem um chamado de Deus. Você foi chamado como crente Abraão foi chamado. Você foi chamado como Paulo foi chamado. Precisamos sim obedecer a esse chamado de Deus. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça, né? E pastor, orem por nós. E a igreja, como a irmã Alice, todo dia de manhã estará orando por nós em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Graças a Deus. Quem não veio, perdeu essa chance de ouvir essa mensagem maravilhosa, inspiradora. Eu passei ali para a Kelly, para ela mostrar a rabeta que nós compramos, lá para Ilha de Marajó. Foi uma campanha que nós fizemos aí, a igreja aqui
se engajou na campanha. E aqui já viu a rabeta aí, não? Alguns já viram, mas ela, dá para passar aí, Querinha? Ela vai rodar em nós. Foi um pedido que fizeram na nossa convenção. Aí passou 2 meses, alguém mandou uma mensagem no meu zap, dizendo que depois de... Dá para fazer maior, não? Hã? Ela é boa, cobertura, né? Motor Honda. É o que? 40 HP ou 60? Acho que é 40. 40. Mesmo. Eu falei com o William que vai ter que vender o meu carro, tudo para comprar o barco lá. Não precisa não, só fazer uma campanha. Fazer uma campanha, barco lá que está com... Essa é a rabetinha. É rabeta. Tem 7 metros. Nós conseguimos. 7 pessoas. Eu quero também aqui agradecer o nosso pastor presidente nacional, o pastor Ademir, que é presidente da nossa convenção. Quero agradecer também as mulheres de pastores também, as esposas de pastores que nos ajudaram. E ia ficar por mais de 8 mil. Aí nós engajamos na campanha aqui, levantamos em menos de um mês. Fiz um movimento, a igreja, querem também, agitou aí nas esposas dos pastores. Conseguimos levantar 9 mil em menos de um mês, deu para levantar. É isso aí. Trabalhar para Deus, irmãos, é a melhor coisa que tem. Nós vamos orar pelo pastor, já estamos chegando no final do nosso culto. Eu gosto muito de investir no reino de Deus. Vem cá, pastor Luiz. Vamos ficar de pé. Vamos orar para Deus abençoá-lo. Vamos orar para Deus cuidar dele, não é? O Senhor sempre cuida. E o que eu disse, eu não estou falando, eu não falei de brincadeira não, eu vou lá. Só que aí a gente precisa ir realmente para Porto Velho. E as passagens de avião não estavam muito agora. A gente vai de carro. Mas de carro é bom, que dá para ir 4 pessoas. Dá para ir 5. Não, aí vai muito. É normal. Então vamos orar, pedir o pastor aí. Amém. Paz do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, neste momento queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor tem nos dado em estar na tua casa, pela oportunidade que o Senhor nos deu em estar aqui te adorando, Senhor, porque bom é adorar ao Senhor, bom é estar no lugar em que sentimos a tua presença e nós te agradecemos por isso, Pai. Te agradeço, Senhor, também pela mensagem que foi ministrada aos nossos corações, de despertamento, Senhor, para termos fé, continuarmos com fé, independente das circunstâncias, Senhor. E nós te pedimos que possamos ser, Senhor, praticantes e não somente ouvintes, ó Senhor, da tua palavra. Quero nesse momento entregar o pastor Carlos nas tuas mãos. Senhor, começa segunda-feira, se for a tua vontade, uma nova etapa na vida do teu servo, do ministério do teu servo. E eu te peço em nome de Jesus, Pai. Ele sabe, nós sabemos que os desafios são grandes, mas não maior do que o Deus que nós servimos, não maior do que o Senhor Todo-Poderoso, a quem nesse momento estamos orando, intercedendo a Ti pela vida dele. Por isso, cuida dele, cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos que aqui vão ficar, aqueles que estão lá com ele, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Enquanto ele estiver, Senhor, no campo de batalha, Senhor, no campo missionário, nesta grande guerra travando, Senhor, contra o inimigo das nossas almas, eu te peço em nome de Jesus que venha o Senhor cuidar da sua família, que nada possa acontecer, que o Senhor possa prover todas as coisas, Pai. Cuide da sua saúde, cuide da saúde da sua esposa, aqueles que estarão lá e irão recebê-lo, Senhor, que possa estar também intercedendo pela vida do teu servo, e que ele possa, Senhor, ao retornar para o Rio de Janeiro, estar, Senhor, testemunhando dos milagres e das bênçãos que o Senhor realizou naquele lugar. Fica conosco, Pai. Fica com a vida do teu servo. É a oração que eu te peço e já te agradeço. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmão, eu admiro muito o pastor Carlos, porque ele
trabalhou muitos anos no Banco do Brasil. Ele agora já se aposentou. Em vez de descansar como todo mundo, né, vou aproveitar a vida. Ele está aproveitando a vida, levando vida para outras pessoas. Isso é muito importante. Tem que ter muita fé e vontade de servir ao Senhor. Eu tenho uma grande admiração pelo trabalho que ele faz, ele está fazendo, né? E eu prometi a ele que eu vou lá com ele. Talvez na próxima vez que tu vier, nós vamos juntos. Tá? Nós vamos fazer, se Deus nos der a graça, está vivo, está de pé, nós vamos pegar aquele carro e vamos raspar fora aqui do Rio de Janeiro. E vamos chegar lá até Porto Velho. Parece que tem nesse lugar que o irmão está, São Gabriel da Cachoeira, tem parentes lá da minha cunhada que mora lá em Manaus. Depois eu vou ali entrar em contato com ela. Tá bem? Nós vamos orar para encerrar o nosso culto. Domingo, 8 horas da manhã, oração. 9 horas, escola bíblica. Lógico que muitas irmãs, várias irmãs vão viajar, não sei quantas são daqui que estão indo, mas é um grupo que vai viajar. Eu já recebi a notícia de outro casal que vai viajar também, mas é para outra região. Porque a esposa dele vai fazer aniversário e ele não quis comprar um bolo para a gente comer aqui. Saiu. Eu falei com ele, falei, que negócio é esse, rapaz? É o irmão Fernando. Ela vai fazer aniversário, eu digo, isso é só para não pagar um bolo para a gente, você sumiu. Mas nós vamos orar também por ele, tá? Oremos. Pai de amor, obrigado por essa noite maravilhosa, por este momento gratificante, quando nós estamos na casa do Senhor. É o lugar onde nós nos sentimos totalmente rejuvenescido, fortalecido na fé e fisicamente também. A graça do Senhor sobre nós nos conforta, nos anima, nos fortalece e nos conduz sempre a uma vida de triunfo e de vitória. Obrigado, Senhor, por teu cuidado, por teu amor, por tua bondade, por tua misericórdia sobre cada um de nós. E eu continuo pedindo, Senhor, para abençoar o teu servo nesta viagem e o trabalho que ele está realizando ali, que seja totalmente abençoado e que a graça do Senhor seja abundantemente derramada sobre ele, sobre a sua esposa, nesse trabalho tão maravilhoso que está fazendo ali de evangelizar, de pregar a tua palavra, de ganhar almas para o teu reino. Abençoa-o e dê-lhe toda a proteção. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos dê uma noite abençoada. Sono tranquilo, que amanhã possamos nos despertar, revigorar nas nossas forças, para enfrentar todas as atividades que há de vir sobre nós no dia de amanhã. Fica conosco, em nome de Jesus. Nos leva, nos protege e nos guarda, hoje e sempre. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus na terra, agora e para todo sempre. Amém. Assim estamos despedidos na paz do Senhor. Cerimônia de homenagem póstuma aos que deixaram um grande legado no exercício ministerial. Dia 9 de setembro de 2023, às 14 horas no Sítio Canaã, Rio de Janeiro. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. 1 a Timóteo, capítulo 5, versículo 17.
Ser pastor é um grande privilégio, mas também um desafio e uma enorme responsabilidade diante de Deus e das pessoas. Em nosso meio estiveram homens que foram dados à igreja, serviram a Deus, servindo as pessoas, e no dia 9 de setembro honraremos esses homens postumamente, que já se foram e nos deixaram um legado. Pastor Antônio José Calheiros, presidente da OPORB.